Amém? Todos se encontraram? Se você está sem Bíblia, acompanha com alguém do lado, ou então apenas ouça aqui, depois você pode conferir na sua Bíblia. Como o pastor Márcio falou, nós não queremos sair fora da palavra, queremos fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa semana, que foi tema de uma dos meus devocionais, Um Minuto com Deus. Quem acompanha aí recebeu, mas que eu quero tratar de uma forma mais abrangente hoje. O texto diz assim: foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia, a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho. Nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentastes no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Lições aprendidas na escola do deserto. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, eis aqui a tua palavra, que por si só já é rica o bastante, Deus, para nos edificar, para transformar a nossa vida, para nos alimentar, para nos dar luz, direção. Mas pela tua misericórdia, eu peço que o Senhor nos dê a revelação, o entendimento, o rema, segundo a necessidade de cada um, porque o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus bondoso, que cuida de nós, que conhece a nossa necessidade, que conhece o nosso cotidiano. Nós cremos que a palavra do Senhor não é somente um livro histórico, mas é um livro que contém a tua verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E nós queremos nos alimentar dela nessa manhã. Espírito Santo, esteja conosco agora. Tira toda a incredulidade do nosso meio. Tudo que pode impedir que essa palavra ecoe de uma forma positiva na nossa mente, caia por terra agora. Que possamos esquecer agora dos nossos problemas, das nossas tristezas, das nossas pendências, e possamos nos concentrar naquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Eu te peço, em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Irmãos, você já passou por um deserto? Você já passou por um deserto? Algumas pessoas vão dizer assim: eu já enfrentei uma certa dificuldade na minha vida. O deserto é diferente. O deserto é uma dificuldade maior, que se prolonga por muito tempo. Se você enfrentou alguma adversidade, alguma dificuldade, eu posso comparar ao que a Bíblia diz quando ela fala de tempestades. Muitos de nós já enfrentamos tempestades, mas a tempestade ela vem e ela passa. Não é? Uma tempestade não dura tanto tempo. O deserto é uma dificuldade que você enfrenta e que se prolonga por muito tempo. Mas o deserto, eu aprendi, quando eu estava preparando essa mensagem, que o deserto é a escola de Deus. Quando nós somos levados ao deserto, é porque Deus quer nos ensinar algumas lições, que se nós estivéssemos em condições normais, nós não aprenderíamos. Por que nós oramos mais quando nós estamos passando por tribulações? Não é verdade? A gente tem uma oração assim, mediana com Deus.
Eu oro de manhã, quando eu acordo, oro na hora do almoço, ou então nem oro só de noite quando eu vou dormir. Mas aí quando você recebe assim uma notícia assim, olha, o seu filho tem um tumor no cérebro, e nós estamos fazendo uma série de exames aí para ver se há cura, se há tratamento. Aí você vira um guerreiro na oração, é ou não é? Tem lições que Deus quer nos dar, e para isso Ele nos leva ao deserto, porque em condições normais nós não aprenderíamos. O deserto então é a escola de Deus, é para onde o Senhor Ele vai te levar. Em algum momento da sua vida você vai ser levado ao deserto. Ou melhor, que você seja como cristão, como pai, como marido, como esposa, como filho, vai ter um tempo de deserto na sua vida. Quem nunca passou pelo deserto, um dia vai passar. E quem já passou sabe do que eu estou falando. Quando eu perguntei sobre deserto, algumas pessoas disseram assim, com um profundo pesar, se lembrando de experiências talvez traumáticas, de dor, de sofrimento, de perda, e que podem se comparar a um deserto. Porque o deserto é um lugar de escassez, é um lugar onde você não tem alimento, é um lugar onde você olha para um lado e para o outro e parece que todos os caminhos são iguais. Meu Deus, para onde que eu vou? Eu estou no deserto, eu não tenho uma bússola, eu não tenho um norte. Um sol escaldante, a sede, a fome, a falta de recursos. E aí você percebe que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu tinha, agora não serve de nada, porque eu estou passando pelo deserto. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, e Ele os libertou do Egito, até a terra onde eles iriam chegar, era uma caminhada de 40 dias. Mas para ensinar algumas lições para o povo, Deus fez com que eles ficassem 40 anos andando no deserto, irmãos. Você entende o que é isso? 40 anos aprendendo com Deus. Deus mesmo nos leva ao deserto, mas Ele mesmo nos tira de lá. E no deserto Ele nos sustenta. Entenda isso. O Senhor vai te sustentar no deserto. Não importa o tamanho dele. Não importa o quanto você esteja sofrendo. Deus vai te dar sustento no deserto. Esse deserto que eu estou falando, algumas pessoas podem estar assim, mas eu não estou entendendo, irmãos. Aqui no Brasil quase que nem tem deserto. Nem sei se tem deserto aqui. Você está falando de quê? Tudo que é citado na Bíblia tem um sentido espiritual. Então o deserto aqui, para a nossa realidade, porque a Bíblia é um livro, não é um livro de informação, é um livro de transformação. Ela precisa ser aplicada na nossa vida, nos nossos dias. O deserto ele pode estar relacionado com um tempo de frieza espiritual que você está passando. Uma fé morna, uma certa apatia com as coisas de Deus. Você que era tão usado, tão envolvido com as coisas do Senhor, com a igreja, com a obra de Deus, mas de repente veio uma decepção, alguma coisa aconteceu que você esfriou. E a sua vida espiritual pode ser comparada hoje a um deserto. Você tem enfrentado um deserto espiritual. Não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia. Você não, os meninos ministrando louvor, você estava aí pensando quanto ficou o jogo do Atlético ontem, do Cruzeiro hoje, como é que vai ser? Sabe, isso é um deserto espiritual que você está passando. Talvez o seu deserto seja um deserto físico. O que é isso, irmão? Talvez você tenha enfrentado doença, talvez você enfrentou a morte, ou está prestes a enfrentar a morte de alguém, a perda. Talvez você está diante de um diagnóstico médico
que falou assim: olha, não tem cura, não tem cura, não tem tratamento, não há o que fazer. É um deserto físico, uso excessivo de remédios, gastos constantes com médicos, com tratamento, mas você continua no deserto. Eu não sei o que fazer mais, eu não saio desse negócio. Deus deixou Israel andando 40 anos. Houve um momento em que o povo murmurou tanto que Deus falou com Moisés assim: olha, Moisés, eu não vou mais mexer com esse povo. Esse povo vai ficar dando volta no deserto aí até morrer. Talvez o seu deserto seja o vale da morte. Ou você ou alguém da sua família recebeu esse diagnóstico. Ou talvez você teve uma perda recente. Muitas pessoas têm enfrentado também um deserto mental. O que é isso? Ansiedade. Uma tristeza. Você não sabe de onde que vem. Salmo 51, Davi orou assim: Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. Ele andava triste. Ele estava triste. Não tem nada que te alegra porque você está triste. Você está enfrentando um deserto mental. A sua mente tem sido bombardeada. Talvez tem pessoas que vivem, irmãos, com um sentimento de culpa a vida inteira por algo que ele fez no passado, e que Deus já perdoou, e que ele já recebeu perdão, mas ele mesmo não consegue se perdoar. É um deserto mental que impede você de avançar. Esse deserto mental pode ser simbolizado também por um sentimento de incapacidade, uma frustração, porque você queria conquistar tantas coisas, mas os anos estão passando e você vê que a sua vida está num nível assim, poxa, normal, sabe? Eu converso muito com a Alessandra e a gente percebe que existe uma geração que vai aí dos 25 aos 35 anos, que pegou aí um momento favorável da economia brasileira, sabe? E se viu assim, diante de desafios de conquistar tantas coisas, de se tornarem pessoas prósperas financeiramente, casamentos abençoados, faculdade, etc. Mas aí os anos estão passando e ela vê que, poxa, o que eu consegui é pouco mais do que os meus pais conseguiram. E aí você se sente frustrado, decepcionado. Você não consegue ser grato a Deus por aquilo que você tem. Talvez você tenha família, você tem filho, você tem saúde, você faz 4 refeições no dia, mas a sua mente está bombardeada e você passa por um deserto mental, que pode ser caracterizado também pela depressão. Ansiedade, alguém disse que é excesso de futuro. É eu preocupar com o que vai acontecer. Como é que vai ser? E amanhã? E mês que vem? Isso é ansiedade. Você não consegue descansar em Deus. E Jesus falou: não andeis ansiosos. Jesus era muito simples e eu amo Jesus demais. Jesus pregava para pessoas simples, né, como eu e você. E ele pregando para essas pessoas, ele falou assim: olha para os passarinhos. Olha que coisa simples de entender. E as pessoas olhavam os passarinhos. Vocês já viram esses passarinhos trabalhando? Não, Jesus. E falta alguma coisa para eles? Não. Vocês acham que Deus não ama vocês mais do que passarinho, não? Mas nós somos dominados pela ansiedade. Excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Preso nas experiências traumáticas que teve, naquela separação que aconteceu, naquele casamento que não deu certo, no pai que não assumiu o filho, naquela dívida que eu fiz. E você chega num momento de depressão, deserto mental, desertos mentais.
Talvez muitos de vocês aqui hoje estão passando por um deserto mental. Mas Deus quer tirar você do deserto. Posso ouvir um glória a Deus? Outros têm enfrentado um deserto familiar. Famílias que estão sendo destruídas por causa do adultério, por causa da infidelidade, por causa de uma série de coisas, porque simplesmente não querem tentar mais. Famílias que vivem de crise em crise. Superou uma crise agora, já veio outra crise. Ufa, conseguimos quitar a dívida da família. Pois é, agora vem a doença para arrebentar com vocês. Ufa, fizemos o tratamento, foi curada. Pois é, agora a filha mais nova, a mais bonitinha da família, então engravidou aos 13 anos de idade. Crises familiares. Deserto familiar. Relacionamentos desgastados. Porque o relacionamento ele tem que ser cultivado, tem que ser cuidado. Principalmente o relacionamento conjugal. É como uma planta, tem que ser regada, tem que tirar as ervas daninhas, tem que ter uma atenção toda especial. E muitas pessoas estão vivendo assim num deserto. Falta de amor, brigas, discussões, famílias que vivem debaixo do mesmo teto, mas parece que estão isoladas, não se falam, não se comunicam. E você percebe, você olha ao seu redor e pensa assim: eu estou no deserto. Esse negócio é um deserto. A minha vida tem sido um deserto. Outros estão enfrentando um deserto financeiro, motivado pela crise, pelo desemprego, pela falta de recursos. Abriu uma empresa, não deu certo, formou na faculdade, esperando assim, agora eu formei, mas junto com você formou outros trocentos médicos, dentistas, administradores, engenheiros, e o mercado não consegue absorver esse povo todo, e você então está no deserto, trabalhando talvez no subemprego, muito aquém das suas possibilidades, contando os trocados para passar o mês, devendo, nome sujo. É o deserto financeiro que muitas vezes Deus nos leva para que nós aprendamos a valorizar o pouco que nós temos. Qual que é o propósito de Deus quando Ele nos leva ao deserto? 3 coisas eu enumerei aqui. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele quer nos ensinar 3 coisas. A primeira delas, Deus nos leva ao deserto para fortalecer a nossa fé. Amém? Deus quer fortalecer a sua fé. Se você tem passado por um tempo de deserto, é porque o Senhor quer fortalecer a sua fé. O deserto é a prova definitiva da nossa fé. Quando Israel saiu do Egito, foi talvez o maior milagre do Antigo Testamento. O mar se abrindo. Imagina o mar se abrindo. E o povo passando pelo meio, em terra seca. E depois que eles passaram, as águas se fecharam sobre o exército de Faraó. Além deles terem tido um livramento de sair da terra do Egito, Deus destruiu ali, aos olhos deles, os seus inimigos. Foi tremendo, irmãos. Foi maravilhoso. O povo dançou, cantou. Depois você lê lá em Êxodo 15, eles diziam assim: o Senhor é a nossa força, o Senhor é homem de guerra.
Na grandeza da tua excelência, derruba os que se levantam contra nós. O Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. O Senhor reinará para todos sempre. Uma coisa maravilhosa, irmãos. Miriam dançando e o povo fazendo essa oração maravilhosa. Sabe quanto tempo durou essa euforia? 3 dias. 3 dias. 3 dias depois eles estavam reclamando com Moisés: nós não temos água. Você tirou a gente do Egito para morrer aqui no meio do deserto. 3 dias só. E Deus falou: eu vou testar a fé desse povo. Eu vou te levar ao deserto para testar a sua fé. É isso que Deus está falando aqui nessa manhã. Salmos capítulo 106, a partir do verso 7, fala assim: nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Olha só, provocaram Deus no lugar do milagre. No lugar onde eles haviam experimentado um milagre, eles provocaram Deus. Peraí, há 3 dias atrás, eu imagino Deus falando: há 3 dias atrás eu abri o mar, eu fiz aqui algo tremendo, e vocês estão duvidando se vai ter água? Se vai ter água para vocês beberem no meio do deserto? É isso mesmo, produção? É isso que eu estou ouvindo de vocês? Não obstante, Ele, Deus, os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, Faraó, e os remiu da mão do inimigo, e as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Querido, se você está aqui hoje, é porque você já experimentou o perdão de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Não é por acaso que você está aqui. Não se intimide com o deserto que você está enfrentando, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele vai provar que Ele é Deus. Ele não vai te abandonar no deserto. Você não vai morrer. Se Ele já fez coisas muito maiores, o maior presente Ele já te deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele não vai te negar as outras coisas. A segunda coisa: Deus nos leva ao deserto para nos mostrar que somos dependentes dEle em tudo. Há um momento na nossa vida em que os nossos recursos não são suficientes, a nossa inteligência não é suficiente, o nosso dinheiro no banco, nossa casa bonita, nosso carro. Há um momento em que Deus te mostra assim: ó, se eu não estiver com você, você não consegue seguir adiante. Por isso Deus nos leva ao deserto. Você pode até estar com um bolso cheio de dinheiro no meio do deserto, mas lá não vai ter um McDonald's, não vai ter um supermercado, não vai ter nada. E Deus vai falar assim: você depende de mim. Quando Elias foi arrancado do palácio do rei e enviado para o deserto, ele tinha que beber da fonte de Querite e ser alimentado pelos corvos. Deus nos leva para o deserto para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos do que dos nossos recursos. É fácil depender da provisão quando nós temos essa provisão, não é? Quando nós temos dinheiro lá no banco, a carteira está bacana ali, recheada, aí você fala assim: não, eu estou tranquilo demais. Mas e quando isso aí não tem? E quando você acorda de manhã e fala assim: o que eu vou fazer hoje?
no deserto financeiro para você aprender a depender de Deus. E isso é fé. Isso é fé. A nossa fonte pode até secar, mas o manancial de Deus, ele jorra eternamente. Os nossos recursos podem faltar, mas os celeiros de Deus continuam abarrotados. Essa crise que você está enfrentando não pegou Deus de surpresa, ele já sabia que ela ia acontecer. E a terceira coisa, Deus nos leva ao deserto para nos capacitar para uma grande obra. O tempo de deserto é um tempo de preparo. Jesus passou 40 dias no deserto para então iniciar o seu ministério. Moisés passou 40 anos no deserto, aprendendo a liderar um povo rebelde, insubmisso, incrédulo. Todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram depois tremendamente usadas por Ele. Eu creio que Deus está te preparando para algo muito maior. Você crê nisso? Deus está te forjando no deserto, é porque Ele quer usar a sua vida. Houve um momento da nossa vida como casal que nós atravessamos um deserto conjugal. Satanás dizia assim: é o fim. Estou decretando o fim desse casamento. Deus chegou e colocou a mão, falou: eu decreto o começo. Posso ouvir glória a Deus? A crise que nós passamos serviu como base para que depois nós pudéssemos ajudar milhares de casais que passavam por problemas semelhantes. Porque casal passa por tudo quanto é tipo de problema. Mas naquele momento de deserto, hoje eu entendo que era Deus nos preparando para esse momento agora, onde nós podemos abençoar outras famílias. Então, se você está passando numa dificuldade em alguma área da sua vida, é Deus capacitando você para ajudar outras pessoas um dia. Você crê nisso? Diga amém. O texto que eu li fala que durante a trajetória no deserto, Deus também enviou o seu Espírito. Ou seja, nos momentos que você estiver passando pelos desertos da vida, você pode contar com a presença do Espírito Santo. Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem o Espírito Santo com você, para te auxiliar, para te ajudar. Não importa o tamanho do deserto que você está enfrentando, lembre-se que você não está sozinho, sozinha. Talvez você está assistindo essa mensagem pelo YouTube. Saiba que Deus tem visto o seu sofrimento, a sua luta. Ele não se esqueceu de você e Ele vai agir no tempo certo. O Senhor é contigo, minha irmã, meu irmão, meu irmão. Não desista nunca da sua família. Aqueles que hoje estão te dando problemas são aqueles que serão futuramente os mais frutíferos. No nome de Jesus, eu quero ministrar essa palavra sobre você, sobre sua casa. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O texto diz que durante o tempo que Israel passou pelo deserto, nada lhes faltou. Você pode até ter dias difíceis, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Nada vai te faltar. E enquanto você estiver no deserto, Deus vai te sustentar. Deus vai te dar força. Você vai se surpreender, porque você vai ser instrumento de cura, de milagre, de bênção na vida de outras pessoas, mesmo passando por dificuldades, porque o Senhor é contigo até no deserto. Queria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça.
Faça essa oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. O Senhor é um Deus que não nos abandona no deserto. Ainda que o Senhor nos leve lá no deserto e deixe a gente passar por lutas, por provas, por situações que muitas vezes fogem do nosso controle, o Senhor não nos abandona. Eu te peço que o Senhor contemple agora esse irmão, essa irmã que estão aqui nesse dia, aqui nesse culto, e todos esses que estão assistindo agora essa mensagem pelas redes sociais. Contemple o deserto pelo qual eles estão passando, Deus. Pessoas que têm enfrentado dias difíceis, dias de escassez, dias de dor, de sofrimento. Não deixe que ele morra no deserto. Traga o alimento, a provisão, o alívio. Estabeleça um novo tempo na vida deles, como João orou aqui. Um tempo novo, um recomeço. Um tempo de conquistas. Um tempo onde eles possam experimentar do teu favor, dos teus milagres, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Não deixe que o deserto nos consuma. Que nós possamos ser moldáveis, ensináveis no tempo da tribulação no deserto. Para que nós saiamos de lá o quanto antes. E enquanto estivermos lá, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço.